Américo Martins, nós vimos, por exemplo, Benjamin Netanyahu na ONU, que também fez um discurso bastante forte, dizendo, olha, as regiões que nós atacamos no Líbano, nós também avisamos a população que faríamos esse ataque. Ou seja, uma maneira de mostrar, nós não atacamos exatamente civis de uma maneira surpresa, sem avisar. Ocorreram panfletagens, ocorreram avisos. E aí, de repente, a gente sabe, né, Américo, uma maneira até de se antecipar às acusações de crime de guerra. Como é que fica a ONU nesse meio do caminho? O Irã, por exemplo, o que fez agora, naturalmente, ele também pode ser acusado de crime de guerra, a não ser que tenha uma grande estratégia de resposta de dizer, não, nós atacamos alvos específicos, eram apenas pontos militares, porque sempre tem algum civil, algum inocente morrendo no meio de uma guerra. Exatamente, muito bem colocado, Elisa. O Irã, inclusive, ontem tentou dizer que estava agindo em defesa do seu território, em defesa dos seus interesses. Tentou alegar que eram ataques exercendo o legítimo direito de defesa de qualquer país de se defender de ataques externos. É assim, por exemplo, que Israel se defende das acusações feitas contra a força que foi usada contra os palestinos na faixa de Gaza. Obviamente, todos os países têm, de fato, o direito de defesa. O Irã ontem tentou dizer exatamente isso, tentou alegar, inclusive, que estava fazendo ataques apenas contra áreas militares de Israel, mas não foi o que se viu. O que se viu foram ataques generalizados. O Michel, muito corajosamente, mostrou isso nessas reportagens, mostrou que os ataques estavam atingindo, tinham potencial de atingir muitas áreas civis, inclusive em Tel Aviv, a principal cidade de Israel. Então, isso é uma retórica do governo do Irã, dizendo que estava atacando, estava fazendo lançando esses mísseis em legítima defesa. Não é isso o que os fatos demonstram com esses ataques generalizados em várias áreas do território israelense. Agora, essas questões, Elisa, são muito complicadas sempre. Israel, por exemplo, tem sido muito criticado pelo altíssimo número de mortos, especialmente na faixa de Gaza. Mais de 40 mil mortos, muitos civis, especialmente muitas mulheres e crianças. Existe, inclusive, uma investigação no Tribunal, na Corte Internacional de Justiça e no Tribunal Penal Internacional com relação a esses ataques israelenses. Uma possibilidade, inclusive, do premier Benjamin Netanyahu ter que responder, eventualmente, por crimes de guerra, numa coisa parecida com o que está sendo feita contra o presidente da Rússia, o Vladimir Putin. São questões muito diferentes. Eu queria só dar uma última observação, Elisa, com relação à relação é muito bom, né? Mas com relação à questão entre Israel e a ONU. Como o Michel muito bem lembrou, os dois lados têm uma relação muito complicada há muitos anos. Israel vem corretamente, inclusive, apontando aí críticas à ONU, à posição que a ONU deveria talvez criticar de enfática os ataques de ontem do Irã, mas é preciso lembrar também que Israel ignora sistematicamente muitas resoluções do Conselho de Segurança da ONU e também da Assembleia Geral da ONU com relação ao seu conflito com os palestinos. Para citar três, muito rapidamente, é ilegal, segundo o sistema de justiça, os assentamentos israelenses na Cisjordânia. Israel não faz nada para retirar os colonos de lá, pelo contrário, tem dado incentivos para que ampliem a sua atuação ali. Recentemente, tanto a Assembleia como o Conselho de Segurança aprovaram um cessar-fogo, ou um pedido de cessar-fogo imediato na faixa de Gaza. Foi solenemente ignorado pelo Hamas, o que não podia se esperar nada diferente. O Hamas é um grupo considerado terrorista por muitos países, mas mesmo Israel não tomou nenhuma medida para implementar aquilo. E, obviamente, também respeitar as fronteiras internacionais da guerra pré-1967. Israel continua ocupando os territórios palestinos na Cisjordânia e na faixa de Gaza. Não quer dizer, obviamente, que isso dá o direito para qualquer tipo de ataque, esses ataques abomináveis contra o Estado de Israel, mas é só para mostrar como essa relação entre Israel e a ONU é complicadíssima há muitas décadas.